vamos abordar, então, esses dois assuntos aí de muita relevância, né? O grupo sanguíneo tem caído bastante aí em prova do Enem, certo? Todo vestibular adora grupo sanguíneo. E herança ligada ao sexo tem começado a aparecer também nas provas do Enem, tá? Antigamente, conforme eu falei com vocês, eles cobravam só primeira lei, segunda lei, primeira lei, segunda lei, né? Mas agora eles têm cobrado grupo sanguíneo e herança ligada ao sexo. Então, vamos lá. Grupos sanguíneos são 3 sistemas principais de grupos sanguíneos. Existem vários sistemas de grupos sanguíneos, tá? Existem vários sistemas. Os 3 principais são esses aí, o sistema ABO, o RH e o MN. Sendo que o MN a gente só vai citar ele depois no exercício, aí a gente coloca um exercício sobre MN, tá? Mas o ABO e o RH são os mais importantes. O sistema ABO de grupos sanguíneos, ele é baseado na presença de antígenos, também chamados aglutinogênios, que ficam na membrana das hemácias. Na membrana das hemácias. Hemácia também chamada de eritrócito, globo vermelho, né? Então, são os antígenos A e B. Tá? Azinho, Bzinho. Tá? Antígenos que ficam na membrana das hemácias. E anticorpos, também chamados aglutininas, tá? Que ficam no plasma sanguíneo. Então, olha só, quem é do grupo sanguíneo A? Quem é do grupo sanguíneo A? Possui na membrana das suas hemácias o antígeno A, o glutinogênio A, na membrana das hemácias, e possui anticorpo anti-B no plasma sanguíneo. Certo? Anti-B, contra B, no plasma sanguíneo. Quem é do grupo sanguíneo B possui o antígeno B na membrana das hemácias e o anticorpo anti-A contra A, né, no plasma sanguíneo. Quem é do grupo AB possui os antígenos A e B na membrana, não possui anticorpos, evidentemente, contra os antígenos que ele apresenta, né? Óbvio. E quem é do grupo O, que é chamado também de grupo zero, não possui antígenos na hemácia, por isso zero, né? Não tem os antígenos, e tem os 2 tipos de anticorpos no plasma. Convém chamar a atenção que esses anticorpos são naturais. Como assim? A pessoa que é do grupo A tem um antígeno A, tem um anticorpo anti-B, mesmo que ela nunca tenha tido contato com sangue B. Isso que a gente chama de anticorpo natural, tá? Então, esse anticorpo aí não depende de ter recebido transfusão errada, nada disso, tá? Então, quem é A? Quem é do grupo A tem um antígeno A, o anticorpo anti-B, e vai por aí afora. Esse quadro aqui embaixo, então, resume isso. Quem é do grupo A tem antígeno A, anticorpo anti-B. Quem é do grupo B tem antígeno B, anticorpo anti-A. Quem é do grupo AB tem os 2 antígenos, não tem anticorpo, evidentemente, contra esses antígenos. Quem é do grupo O não tem antígeno e tem os 2 anticorpos, anti-A e anti-B. E a genética, né? O genótipo, o grupo, gente, o grupo, tá? Cuidado, hein? O grupo é o fenótipo, né? O grupo é o fenótipo. Tá? O grupo é o fenótipo. O grupo a que você pertence é seu fenótipo. Certo? Ah, eu sou do grupo A, então esse é meu fenótipo, eu sou do grupo A. Tá? O meu genótipo são os genes que eu tenho. Né? Então, no caso, são 3 alelos, tá? Que determinam essa característica. É o que a gente chama de polialelia, né? Mais de 2 alelos relacionados com a característica, então a gente chama isso de polialelia. Não existe dominância entre o isão A e o isão B. Tá? É uma situação de codominância, não existe dominância entre eles, mas eles dominam o izinho. Tá? Então, qual que é o papel do gen isão A? O gen isão A é responsável pela produção do antígeno A. Então, quem tem um antígeno A tem que ter o isão A.
O isão B é responsável pela produção do antígeno B. Então, quem tem um antígeno B tem que ter o isão B. E o izinho não produz nem o antígeno A, nem o antígeno B. Então, quem é izinho, izinho não tem antígeno. Então, isso determina esses 6 genótipos possíveis. Isão A, isão A, isão A, izinho para o grupo A. Isão B, isão B, isão B, izinho para o grupo B. Isão A, isão B para o grupo AB. E izinho, izinho para o grupo O. Tá certo? Isso aqui tem que saber. Tá? Tem que saber. Genética do sistema ABO tem que saber de cor. Tá? Eles não dão isso na prova. Ramon, Tá certo? Oi. tem como você explicar esse finalzinho de novo, do que um domina o outro? Não peguei muito bem Tá. essa parte, São não. 3 alelos, tá bom? Certo. Isão A, isão B e izinho. O fato de ser 3 alelos é o que a gente chama de polialelia. Porque nas situações normais, você tem 2 alelos, né? Azão, azinho, bezão, bezinho, certo? Certo. Quando você tem mais de 2 alelos, a gente chama isso de polialelia. Então, o sistema BO é um caso de polialelia. Existem 3 alelos na população. Você só tem 2, né? Um que você recebeu do pai e um que você recebeu da mãe. Tá? Entre o isão A e o isão B não existe dominância. Tá? É a chamada codominância. Um não manda no outro. Então, o isão A é para produzir o antígeno A. O isão B é para produzir o antígeno B. Então, quando você tem os dois, você produz os 2 antígenos. Um não manda no outro. Um não impede o outro. Tá? Mas os 2 são dominantes em relação ao izinho. Quer dizer, eles impedem que o izinho faça qualquer coisa. Então, o izinho não faz nada. Então, não produz antígeno. Certo? Então, dessa maneira, fazendo essa combinação desses 3 alelos, você tem essas 6 possibilidades. Isão A, isão A, isão A, izinho. Izinho não manda nada. Então, é grupo A, tem um antígeno A. Isão B, isão B, isão B, izinho é grupo B, tem um antígeno B. Para a pessoa ser do grupo AB, ela tem que ter o antígeno A e o antígeno B, né? Tem que ter o isão A e o isão B. É o único jeito. E para não ter antígeno nenhum, ela tem que ser izinho. Entendeu? Então, nós temos 3 situações genéticas aqui. 3 conceitos genéticos. Polialelia, são mais de 2 alelos. Entre o isão A e o isão B tem codominância, um não manda no outro. E entre eles e o izinho tem dominância, porque eles mandam no izinho. Entendi, Ramon. Obrigado. Tranquilo? Bom. A determinação, né, dos grupos sanguíneos é feita de várias maneiras. Esse teste aí é um teste clássico, é um teste tradicional. Tá? Hoje em dia, isso aí não é feito mais aí nos grandes laboratórios. Hoje em dia, você tem máquinas que fazem isso pelo mesmo mecanismo, mas um processo semelhante, né? Não é exatamente esse mesmo. Então, aí é o seguinte: você pega 2 gotas de sangue da pessoa, 2 gotas de sangue, viu, Igor? Não precisa arrancar o sangue todo do sujeito, não. Tô fora. Você pega 2 gotas de sangue da pessoa, coloca numa placa de vidro, né, uma lâmina de microscópio, e pinga soro com anticorpos anti-A em uma, soro com anticorpos anti-B na outra. Tá? O soro anti-A contém anticorpos anti-A. Quando ele encontra hemácias que têm um antígeno A, ele prende nessas hemácias. Tá? Ele prende nessas hemácias, ele ajunta essas hemácias todas, formando bolinhos de hemácias, que a gente chama de aglutinação de hemácias. Seria uma aglomeração de hemácias. Né? Então, quando você pinga o soro anti-A e aparecem essas aglomerações de hemácias aqui, ó, é porque o soro anti-A encontrou o antígeno A. Aí ele prende as hemácias. Tá? Você pingou o soro anti-B, não aconteceu nada, ficou homogêneo, é porque ele não prendeu as hemácias não tinham antígeno B. Então, esse resultado, com aglutinação
só no soro anti-A, isso aqui é a aglutinação, essa aglutinação de hemácias, visível a olho nu, sem microscópio, isso não. Aglutinação só no anti-A significa a pessoa do grupo A, só tem um antígeno A. Aglutinação só no anti-B, então a pessoa só tem um antígeno B do grupo B. Se aglutinar nos dois, a pessoa tem os dois antígenos, AB. E se não aglutinar em nenhum, a pessoa do grupo O. Tá certo? A pessoa do grupo O, se não aglutinar em nenhum. Então, isso é um teste clássico, tá? Para identificação de grupo sanguíneo. Às vezes ela aparece aí nas provas, tá? Fica atento para isso. Transfusão de sangue. Transfusão de sangue, o ideal é o que está na seta verde. As setas verdes aí são as ideais, tá? Transfusão dentro de indivíduos do mesmo grupo. Certo? Transfusão dentro de indivíduos do mesmo grupo. A doa para A, B doa para B, O doa para O, AB doa para B. Isso é o ideal, tá? Agora, existem as transfusões de emergência. As transfusões de emergência estão nas setas vermelhas, certo? A transfusão de emergência é baseada, tá, em como que as hemácias vão ser recebidas no receptor do sangue. Como é que as hemácias vão ser recebidas. Tá? Aí do lado está explicando, depois vocês dão uma lida, tá? Aí do lado está explicando. Hoje em dia, quando você recebe sangue, você perdeu muito sangue aí num acidente, numa cirurgia, qualquer coisa, você recebe sangue, você recebe um concentrado de hemácias, tá? Você recebe um concentrado de hemácias diluído com soro fisiológico. Claro, né? Você não pode receber uma sopa de hemácia dentro de você densa que vai entupir seus vasos, né? Então, é um concentrado de hemácias, tá? Diluído com soro fisiológico. Você não recebe sangue inteiro, não. Tá? Não é tirar o sangue de um e botar o sangue no outro, não. Por que é feito isso? Porque a gente tira o plasma dos doadores para obter outras substâncias importantes, como a gente vai ver daqui a pouco aí na hemofilia. Né? O plasma dos doadores tem os fatores de coagulação, que são usados por pacientes que têm hemofilia, né? Que não consegue coagular o sangue direito. Então, na doação, na recepção do sangue hoje, o que você recebe de sangue é praticamente hemácia, quase não tem plasma. Tá? Então, não tem que preocupar com o anticorpo que você está recebendo. Você tem que preocupar com a hemácia que você está recebendo. Então, essa hemácia que você está recebendo, ela não pode ser atacada. Então, quem é do grupo AB, ele não tem anticorpo anti-A nem anti-B. Né? Porque ele tem os dois antígenos, AB, ele não tem anticorpo nenhum, então ele pode receber qualquer sangue. Por isso que o AB é receptor universal. Tá? Ele não tem anticorpo anti-A, não tem anticorpo anti-B, porque ele tem os dois antígenos, então ele pode receber qualquer sangue. E o O, como não tem antígeno, né? Como o sangue O não tem antígeno, é zero, né? Não tem antígeno, ele pode doar para todo mundo, porque essa hemácia não vai ser recusada, tá? Não vai ser atacada, não tem antígeno, não tem onde atacar. Então, por isso que a gente fala que o O é doador universal, o AB é receptor universal. E a gente tem esse esquema de transfusão clássico aí. Tá? Muito manjado isso, muito perguntado, tá? Muito manjado isso aí. Tá certo? Exemplo de exercício com ABO. Tá? Se em um casamento nasceram filhos de todos os grupos sanguíneos do sistema BO, qual deve ser o genótipo dos pais? Muito fácil, muito manjado. Tá? Se nasceram filhos de todos os grupos sanguíneos, tá? Nasceu filho O. Para nascer filho O pai tem que ter o izinho e a mãe também tem que ter o izinho. Senão, não nasce filho O. Aí sobra dois lugares com isão A e o isão B. Né? Então, os pais têm que ser isão A, izinho, isão B, izinho. Que aí A com A vai dar AB, A com B vai dar AB, A com izinho vai dar A,
B com Izinho vai dar B, e Izinho com Izinho vai dar O. Né? Então, o genótipo dos pais tem que ser esse aqui, ó, Izão A, Izinho, Izão B, Izinho. Qual a probabilidade de nascer uma filha do grupo O? Então, é o que está naquela aula gravada que eu pedi para vocês assistirem. Probabilidade total é a probabilidade de ser filha, aqui até faltou o A, né? Uma filha, certo? É um filha, não é uma filha, do grupo O. Então, a probabilidade de ser filha é meio, né? Filha é o filho, né? Meio. De ser do grupo O é um quarto, né? Você está vendo aqui, é um quarto. Meio vezes um quarto, um oitavo. Probabilidade, então, de um oitavo de nascer uma filha do grupo O. Tá? Então, é tranquilo, moleza. Determine a probabilidade de um casal ABO. ABO, fácil. Isão A, Isão B, Izinho, Izinho. Ter uma criança que não seja do sexo feminino nem do grupo A. Tá certo? Não seja do sexo feminino nem do grupo A. Tá? Então, você vai calcular o seguinte: o casal, né, tem 50% de chance de ter filho do grupo A e 50% de chance de ter filho do grupo B. Eu quero saber a probabilidade de não ser do sexo feminino do grupo A. Não ser do sexo feminino do grupo A. Qual a probabilidade de não ser feminino do grupo A? É uma pergunta complicada, mas a resposta é simples. Basta você calcular a probabilidade de ser do sexo feminino do grupo A. Tá? Qual a probabilidade de ser do sexo feminino do grupo A? Então, a probabilidade de ser do sexo feminino é meio. De ser do grupo A, meio. Meio vezes meio, um quarto. Então, um quarto é a probabilidade de ser do sexo feminino e do grupo A. Então, para não ser, é o complemento. Né? É o complemento. Então, é 3/4. Tá certo? Então, é 3/4. Esse tipo de pergunta é muito maldosa. Tá? Esse tipo de pergunta é muito maldosa, porque a pessoa fica querendo calcular a probabilidade de não ser do sexo feminino do grupo A, só que se você calcula a probabilidade de ser do sexo feminino do A, o que falta por inteiro, né, é a resposta. É o chamado complemento, a probabilidade complementar. Tá? Então, você fala assim, qual é a probabilidade sei lá, se cara ou coroa, né? Qual a probabilidade de cair cara? 50%. De não cair cara, é 50%. Né? Porque cair coroa é 50%, e não cair cara é cair coroa, é 50%. Né? Então, essa história do complemento aí é interessante. Tá? É interessante isso aí. É terrível quando isso aparece. Tá? O aluno custa perceber essa saída aí. Ele fica tentando calcular o que está sendo pedido, quando, na verdade, se ele calcular o complemento, é mais fácil. Tá? Fazer pelo complemento é mais fácil. Você calcula a probabilidade do ser, que o complemento é o não ser. Né? Tá certo? Tá claro isso aí? Isso é terrível, isso aí. Cuidado, tá? Tá muita pegadinha isso. O sistema RH, né, foi descoberto pelo Landsteiner e o Wiener em 1940. O sistema BO também é do Landsteiner, tá? Em 1900. Não coloquei aqui, não, mas também é do Landsteiner em 1900. O sistema RH se caracteriza pela presença de antígenos da hemácia também, antígenos eritrocitários na membrana da hemácia, e anticorpos no plasma, também, mesma coisa. Tá? O antígeno, no caso, chama antígeno RH ou fator RH. Foi descoberto no sangue de macacos rezos, daí o nome RH. Depois encontrado em 85% das pessoas, que a gente passou a chamar, então, de RH positivo. Tá? Pessoas que têm um antígeno semelhante ao do macaco rezo. Tá certo? RH positivo. E quem não tem esse fator RH positivo é chamado, então, de RH negativo. Tá? Então, aqui fica da seguinte maneira, né? O fenótipo é o grupo, né?
Então, você pode ser RH positivo. Se você é RH positivo, você tem o fator RH. 85% das pessoas são assim. Então, claro, você não vai ter o anticorpo contra o seu fator RH, né? E do genótipo é facinho, né? Errão, 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 errim. Tá? Gente, o pessoal às vezes usa a letra D, tá? Dzão, 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 Dzinho, tá? Às vezes o pessoal usa a letra D, certo? E o grupo RH negativo, a pessoa não tem o fator RH, pode ter o anticorpo anti-RH e é RIM, RIM ou Dzinho, Dzinho. Agora, aqui tem uma observação. Está vendo esse asterisco aqui, né? Tem uma observação. O sujeito RH negativo, ele só vai ter anticorpo anti-RH se ele entrar em contato com sangue RH positivo. Tá? Ou seja, esse anticorpo não é natural. Esse anticorpo não é natural. O anticorpo anti-RH, você só produz ele se você for RH negativo e entrar em contato com sangue RH positivo, por exemplo, numa transfusão errada. Se você recebeu uma transfusão errada, você entrou em contato com sangue positivo, você vai produzir anticorpos anti-RH. Só que esses anticorpos demoram, às vezes, até 4 meses para ser produzidos. São muito lentos esses anticorpos. Tá? E aí, aquelas hemácias que você recebeu já foram destruídas. Você sabe que a hemácia ela vive no máximo 120 dias. Né? Então, você recebe uma transfusão errada hoje, daqui a 4 meses você vai produzir esses anticorpos, né? Na verdade, de 2 a 4 meses, porque as hemácias, a maioria delas já morreu, então não vai ter problema. Tá? Mas você fica sensibilizado, que a gente chama. Tá? Quando você aprende a produzir os anticorpos anti-RH, a gente fala que a pessoa ficou sensibilizada. Tá bom? Então, isso aí é o sistema RH. A genética é muito fácil. É RAM, RH positivo. É RIM, RH negativo. Tá? O Landstein e o Wiener fizeram um experimento com macaco rezo, tiraram sangue do macaco, injetaram em coelho e obtiveram um anticorpo. Aí eles perceberam que o anticorpo, né, aglutinava, isso aqui é aglutinação, tá? Não está bonitinho, não. Eu vou até melhorar isso aqui depois. Aglutinou aqui, ó, formou grumos de hemácias, tá? Em 85% das pessoas. Teve aglutinação, grumos de hemácias. Então, são os chamados RH positivo. Então, esse sujeito RH positivo, ele pode receber sangue RH positivo, pode receber sangue RH negativo, não tem problema. Agora, em 15% da população que não aglutina, fica homogêneo, ele é RH negativo, só pode receber sangue RH negativo. Se ele receber sangue RH positivo, ou ele sensibiliza, passa a produzir anticorpos, ou se ele já tiver anticorpos, ele vai ter complicações, pode morrer. Tá? Então, esses são os 2 sistemas principais. Sobre os sistemas, alguma dúvida? Sobre isso que eu falei. Tá? O ABO, esse esqueminha aqui. Ó. Tá? A genética dele, tudo. O RH, esse esqueminha dele aqui. Ó. Tranquilo? Certinho? Tranquilo, Ramon. Tranquilo? Gente, quem é o verdadeiro doador universal? O verdadeiro doador universal é que não tem antígeno nenhum, né? Que é o O negativo. Né? O O negativo é o verdadeiro doador universal. Porque não tem o antígeno A, não tem o antígeno B, não tem o fator RH. E o verdadeiro receptor universal é o que não tem anticorpo nenhum. Tá? O verdadeiro receptor universal é o que não tem anticorpo nenhum, quer dizer, é o AB positivo. O AB positivo é não tem anticorpo anti-A, não tem anticorpo anti-B, não tem anticorpo anti-RH. Então, ele pode receber qualquer tipo de sangue. Tá? Diga, Thales. Thales, só tinha uma pergunta?
Se alguém O positivo precisar de sangue, é preferência de receber O positivo ou O negativo está na mesma? Por uma questão de logística, tá? É preferível receber o O positivo. Por uma questão de logística, para deixar o negativo para outras pessoas. Entendeu? Para deixar o O negativo para outras pessoas. Porque para ele, tanto faz. Para ele, tanto faz. Positivo ou negativo, para ele vai dar na mesma. Só que o negativo é o verdadeiro doador universal, não serve para qualquer pessoa. Então, se tem o O positivo e tem o O negativo, é melhor receber o positivo e deixar o negativo para outras. Aí é questão de logística. Aí já, na biologia não faz diferença receber o positivo ou o negativo. Tá certo? Beleza? Deixa o negativo para quem, né, vai precisar. Tá? Que ele melhor receber o positivo. Né? Existe mais pessoas positivas. Certo? A questão é interessante. Né? Na prática biológica não faz diferença nenhuma. Mas no banco de sangue faz. Né? Na logística de funcionamento do banco de sangue faz. Bom, o fator RH tem uma complicação, né, que chama eritroblastose fetal, doença hemolítica do recém-nascido, né, eritroblastose fetal, que acontece, né, esse aqui é o caso clássico, tá? Existem outras possibilidades. Esse aqui é o caso clássico. Você tem a mulher aí, a primeira gravidez, tá? Uma mãe RH negativa não sensibilizada, quer dizer que ela não tem anticorpos anti-RH, ela não tem anticorpos anti-RH. Durante a gravidez, hemácias do feto passaram para o sangue da mãe. Isso teve alguma lesão na placenta ou no momento de nascer, que aí rompe a placenta. Porque normalmente os sangues não se misturam, né, gente? Eles passam muito próximos, mas não se misturam, né, em vasos diferentes. Mas se tiver uma ruptura, hemácias do feto podem passar para o sangue da mãe. E aí o que vai acontecer? Vai sensibilizar a mãe. Então, esse menino RH positivo aqui não teve problema nenhum. Mãe negativa, feto positivo, problema nenhum para ele. Tá certo? Mas, numa segunda gravidez, a mãe agora está sensibilizada. Então, se vier um feto negativo, não tem problema nenhum. Mas se vier um feto positivo, anticorpos da mãe normalmente passam pela placenta para proteger o feto. Só que esses aqui vão passar pela placenta e não vão proteger o feto, não. Eles vão atacar o feto. Tá? Então, se a mãe produziu anticorpos anti-RH, numa segunda gravidez, ela passa anticorpos anti-RH da mãe, passam para o feto e vão destruir hemácias do feto. Então, isso vai provocar uma condição no feto chamada de eritroblastose fetal. É uma forma grave de anemia. É uma forma grave de anemia. Tá? Destrói as hemácias do feto. O menino ou morre ou nasce com uma dificuldade respiratória muito grande. E aí, assim que o menino nasce, tem que trocar o sangue dele. Né? Tem que trocar o sangue dele porque ele está sem hemácias. Tá? Ele tem que tirar o sangue dele e colocar um sangue com hemácias, né, direitinho, funcionantes e tudo, tá? Para evitar aí a morte da criança. Tá? Mas essa condição clássica, claro, tem outras possibilidades, tá? Mas a condição clássica que cai em prova para vocês é essa: mãe negativa, filho positivo. Então, o primeiro filho sensibiliza a mãe, o primeiro filho positivo sensibiliza a mãe, o próximo filho positivo corre o risco de ter a eritroblastose. Tá? Agora, evidentemente, se a mãe é negativa e o filho é positivo, o pai desse menino tem que ser positivo. Né? Só você lembrar da genética aí. A mãe é rim. Para nascer o menino errão, o pai tem que ter o errão. Né? Tá certo? Então, isso chama eritroblastose fetal, doença hemolítica do recém-nascido. Tá? Isso aí é interessante, importante. É isso aí. Ok? Parece bastante em prova. Aqui nós temos exemplo de exercício. Um casal em que a esposa é RH negativo e o marido é RH positivo, a situação já não está boa, tá vendo? A
Esposa RH negativo. Marido RH positivo. Tem chance de nascer uma criança com eritroblastose fetal. Tá? Tem chance. Certo? Tem uma criança com o mesmo fenótipo da mãe e outra com o mesmo fenótipo do pai. Então, olha só, tem uma criança negativa e tem uma criança positiva. Esse casal tem duas crianças, uma negativa e uma positiva. A negativa não tem problema nenhum, mas a positiva pode ter sensibilizado a mãe. A positiva pode ter sensibilizado a mãe. Qual o genótipo de todos os indivíduos? Então, a mãe é rim. Né? A mãe é rim. Ela é negativa. O pai é rão qualquer coisa. Mas quando tem uma criança negativa, o pai tem que ser rão e rim. Né? Senão não nasce uma criança negativa. O marido tem que ser rão e rim. E a segunda criança tem que ser rão e rim. Porque é rim da mãe e é rão do pai. Tá? Então, o genótipo aqui é tranquilo. Certo? Genótipos aqui é tranquilo. Há risco do casal vir a ter uma criança vítima de eritroblastose fetal? Sim. Porque como já teve uma criança positiva, ela pode ter sensibilizado a mãe. Tá? E aí a mãe tem os anticorpos e atacar um próximo filho positivo. Então, durante essa gravidez ou parto, a mãe pode ter sido sensibilizada. Já teve uma criança positiva. Aí, se vier uma criança positiva, né? Se vier uma criança positiva, pode ter eritroblastose fetal. A Thaís está perguntando, se for gêmeos, é possível sensibilizar na hora ou só em outra gravidez? Não, Thaís, o que acontece é o seguinte, geralmente, quando passa o sangue do menino para a mãe, tá? Isso é no final da gravidez. Tá? É quando o menino está grandinho, chuta a placenta, tá? Ou já está na hora de nascer, rompe a placenta, entendeu? Então é muito no final da gravidez. Em geral, é muito no final da gravidez. E para produzir esses anticorpos demora aí mais de um mês. Então, se a coisa acontece no finalzinho da gravidez, até a mãe produzir anticorpos, tá? Até a mãe produzir anticorpos, esses meninos já nasceram. Então, não tem problema. Então, se for gêmeos, não tem problema também, não. Né? Isso acontece no final da gravidez. Um deles sensibilizou a mãe, ou os dois, né? Não sei o grupo sanguíneo deles. Se um só é positivo, se os dois são positivos, não sei se são gêmeos idênticos ou fraternos. Mas o fato de um sensibilizar a mãe não ataca o outro, não, porque geralmente é muito no final da gravidez, aí não dá tempo de produzir anticorpo. Tá? Agora, se isso acontecer muito no início da gravidez, né, se acontecer muito no início da gravidez, ou antes da gravidez, por exemplo, a mãe recebeu uma transfusão sanguínea errada. A mãe era negativa e recebeu uma transfusão positiva. Então, ela já está sensibilizada. Aí o problema pode acontecer no primeiro filho positivo. Tá? Mas, geralmente, isso é coisa de finalzinho de gravidez que isso aí acontece. Tá? Aí tem que tirar a criança o mais rápido possível. Um indivíduo A negativo casou com a mulher AB positivo. Sabe que esse casal tem uma criança B negativo. Determina a probabilidade do próximo filho do casal ser sexo masculino B positivo. Exercício clássico, tá? Exercício clássico. Ele te dá um indivíduo que você não tem certeza do genótipo dele. Você sabe que ele é A negativo, então você sabe que ele é isso aqui. Você não sabe se ele é ISA1A, 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 ISA1A. Dá um outro indivíduo que você também não tem certeza do genótipo dele. Você sabe que ele é AB, ISA1A, ISA1B, mas é rão não sei o quê. E te dá uma criança que vai te dar certeza de tudo. Né? Porque a criança é B. Para a criança ser B, ela tem que ter recebido o ISão B da mãe e o ISIM do pai. Né? Então, ela vai te dar a certeza que o pai tem um ISIM. Tá certo? Essa criança vai te dar a certeza que o pai tem ISIM. E como ela é negativa, ela vai te dar a certeza que a mãe tem um R. Tá certo? Ela vai te dar essa certeza. Então, é muito comum esse tipo de exercício. Entendeu? Eles te dão duas situações,
porque você não tem certeza de nada, mas te dá um filho aqui que dá certeza de tudo para você. Determina a probabilidade do próximo filho do casal ser B positivo. Então, ser sexo masculino, filho, meio. Probabilidade de ser do grupo B, aí você vai ver o cruzamento aqui, ó. Isão A e Izinho, Isão A e B. A probabilidade de ser do grupo B é 1/4. É só se for o Isão B com o Izinho. Probabilidade de 1/4 de ser do grupo B. E se é RH positivo, você vai olhar aqui, ó, R com errão, errinho. A probabilidade de ter o errão vai ser meio. 1/16. Ó, quem não viu a aula de probabilidade, dá uma olhada lá. Tá? Quem não viu a aula de probabilidade. Nesse caso aqui, a gente decompõe as probabilidades. Tá? A gente analisa o filho, analisa esse cruzamento aqui, ó, para achar a probabilidade do filho ser do grupo B, e analisa esse cruzamento aqui para achar a probabilidade do filho ser RH positivo, entendeu? A gente decompõe, né, o cruzamento em 2 cruzamentos, 3, 4, depende de quantos genes você está analisando. Tá? Aí vai dar 1 sobre 16 aqui. Bom, o sistema MN, só vou citar a existência dele. Tá? Vou deixar um exercício na lista lá que envolve o MN. Só vou citar a existência dele aqui. O sistema MN é um sistema de grupo sanguíneo determinado pela presença dos antígenos M e N nas hemácias. Dificilmente dá problema, tá? Em transfusão, então o pessoal nem sabe que ele existe, né, de uma maneira geral, e a maioria das pessoas. Mas ele já foi importante em processo de exclusão de paternidade. Tá? Quer dizer, antes de existir os exames de DNA, né, para indicar paternidade, então usava-se exames de grupo sanguíneo para identificar paternidade. Então ele era importante. Tá? Então existe um grupo M, um grupo N e um grupo MN. São genes codominantes. Tá? Se você tem 2 genes L e M, você é do grupo M. Se você tem 2 genes L e N, você é do grupo N. Se você tem um gene LM e um gene LN, você é do grupo MN. Antigamente o pessoal usava, né, letras diferentes, entendeu? M e N para os alelos, tá? Mas isso aí hoje não usa mais não. Hoje a gente prefere usar que LM e LN, tá? Para identificar os alelos. Tá? Eu vou fazer um exercício desse para vocês praticarem. Tá certo? Ok? Então, o sistema de grupo sanguíneo é isso aí. O sistema de grupo sanguíneo é isso aí. Tá? Cuidado, viu? Cai bastante em prova, tem caído bastante em prova. Tá? No Enem tem caído bastante a BO. Tá certo? Fica esperto. Tá? Não é questão difícil, não, mas fica esperto. Tá? Agora, a herança ligada ao sexo. Bom, a herança ligada ao sexo, nós vamos estudar aí o padrão na espécie humana. Tá? A herança ligada ao sexo é um padrão de herança genética em que os genes estão localizados nos cromossomos sexuais, os cromossomos X e Y, e não nos autossomos. Então, até agora, nós estudamos genes nos autossomos. Aí o pessoal chama de herança autossômica. Então, se você vê falar numa questão herança autossômica, é herança normal, que a gente vem estudando até agora. Os cromossomos normais, certo? Agora, quando os genes estão nos cromossomos sexuais, aí é herança ligada ao sexo. Cromossomo X e cromossomo Y, né? Está um cariótipo aí do lado. Só para lembrar para vocês que nós temos 44 autossomos e dois cromossomos sexuais, também chamados de heterocromossomos. Vocês estão vendo aí no cariótipo, né? Está bem nítido aí, o cromossomo X é maior que o cromossomo Y. O cromossomo X tem mais genes, tá? Então, existe uma parte no cromossomo X que é igualzinha no cromossomo Y. Então, tem genes correspondentes. Fzão, Fzinho, Gzão, Gzinho, Fzão, Fzão, tanto faz, não interessa. Tá? Esses genes F e G aqui, ó, eles existem tanto no X quanto no Y. Então, esses genes não nos interessam, porque eles se comportam igual ao autossomo. Tem gene nos 2 cromossomos,
é igual aos outros genes que a gente está acostumado a estudar. Tem o Azão aqui, o Azinho aqui, o Bzão aqui, o Bzinho aqui. Então, esses genes dessa porção homóloga ou porção pseudo-autossômica, essa região que lembra os autossomos, porque tem os mesmos genes, isso aqui não nos interessa. O que nos interessa, né, são os genes que só existem no cromossomo X e genes que só existem no cromossomo Y. Então, os genes que só existem no cromossomo X, os genes A, B, C, D, que nesse exemplo, isso aqui é um exemplo hipotético, né, gente? Isso é um exemplo inventado aqui só para ilustrar. Esses genes A, B, C, D aqui, ó, porção heteróloga de X, são chamados genes responsáveis pela herança ligada ao sexo propriamente dita. Qual é a importância disso? O homem tem um deles. Um A, um B, um C, um D. A mulher tem dois, porque a mulher tem dois cromossomos X. Então, a mulher tem dois A, pode ser Azão, 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 Azinho, entendeu? Bzão, 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 Bzinho, Czinho, Czinho, Dzinho, Dzão. Tá? Então, a mulher tem dois desses genes. O homem só tem um. Então, aí dá uma diferença importantíssima na herança. Tá? E o gene que só existe no cromossomo Y, o gene H aqui no exemplo, é chamada herança restrita ao sexo, né? Só tem no cromossomo Y, só tem no homem. É um gene que só tem no homem, que não tem na mulher. Situação normal não tem na mulher. Né? Os genes E, F e G não nos interessam, é chamada herança parcialmente ligada ao sexo. Esses genes aí não nos interessam, não. Tá? Interessa gene da porção heteróloga de X, né? E gene da porção heteróloga de Y. Quer dizer, gene que só tem em X e gene que só tem em Y. Vamos começar pelos genes que só tem em Y. Tá? Vamos começar aí pela herança restrita ao sexo. Genes que só tem no cromossomo Y. Então, herança restrita ao sexo, chamada também de herança holândrica. Holândrica quer dizer todos os homens. É o gene do cromossomo Y, né? Gene do cromossomo Y, herança holândrica. É uma situação rara, muito rara, onde o gene só existe no cromossomo Y. Tá? Então, a característica só aparece em indivíduos do sexo masculino. Né? O sexo feminino não tem o cromossomo Y. E um exemplo é a hipertricose auricular, que é isso aqui, ó, muito cabelo na orelha. Isso aqui é uma hipertricose legal, né? Uma hipertricose auricular, muito cabelo na orelha. Tá? Só que tem um detalhe. Tá? Isso aqui não é exemplo mais não. Isso aqui não é exemplo mais não. Isso aqui está errado. Tá? Por isso que eu coloquei essa interrogação aí na frente. Certo? Na verdade, esse gene é autossômico. E só se manifesta nos homens por causa dos hormônios masculinos. Então, na verdade, esse gene não é do cromossomo Y, não. Tá? É um gene autossômico, é um gene de cromossomo comum, tá? Mas ele só se manifesta no homem por causa dos hormônios masculinos. Tá certo? Então, esse tipo de gene a gente chama de herança influenciada pelo sexo. Esse tipo de herança, tá? A gente chama de herança influenciada pelo sexo. Então, na verdade, ele é herança influenciada pelo sexo. Tá? Ele não é herança restrita ao sexo. Isso é a mulher, né? Se ela começar a produzir hormônio masculino, por alteração da suprarrenal, por exemplo, se ela começar a produzir hormônio masculino, ela pode ter hipertricose. Tá? Agora, eu tenho que citar esse caso aí, eu sou obrigado a citar, eu não gostaria, mas eu sou obrigado a citar esse caso, porque muito livro de biologia dá esse exemplo. E se você procurar em canais da internet, YouTube, não sei o quê, tarará, tarará, eles vão dar esse exemplo. Esse exemplo está errado. Tá? Esse exemplo está errado. Hipertricose auricular não é do cromossomo Y.
Como é que a gente sabe isso? Porque desde o ano 2000, a gente já fez o projeto de genoma, a gente já identificou onde é que estão os genes. E esse gene não está no cromossomo Y. O cromossomo Y tem vários outros genes aí. Ó. Genes relacionados aí com determinação do sexo masculino, testículo, produção de espermatozoide, azoospermia, não produção de espermatozoide e tal. Então, esses genes aí que estão no cromossomo Y. Tá? E o mais importante aí, que está em negrito, tá? Se decorar esses genes não, tá, gente? Não precisa decorar isso aí, não. Mas o mais importante aí é o SRY, tá? É o SRY, o mais famoso. Apesar de que o TDF ele é um complexo junto com o SRY. Esse SRY aqui é famoso, tá? Porque é ele que determina a formação do sexo masculino. O indivíduo que tem o gene SRY, na verdade, é um complexo de genes, vai desenvolver aparelho reprodutor masculino. Quem não tem, não desenvolve aparelho reprodutor masculino. Tá? Então, é um complexo de genes, são vários genes, é uma região, tá? É uma região de determinação do sexo, tá? Do cromossomo Y. É uma região, são vários genes, certo? Então, determina a formação do aparelho reprodutor masculino. Então, esse é o famoso gene que determina o sexo. Quem tem esse gene é do sexo masculino. Quem não tem esse gene é do sexo feminino. Do ponto de vista biológico, né? Evidentemente. Do ponto de vista biológico. Tá? Então, a gente tem que sempre ressaltar, né? Nós estamos falando de sexo do ponto de vista biológico. Do ponto de vista biológico, estritamente biológico. Tá? Então, ter o aparelho reprodutor masculino, não ter o aparelho reprodutor masculino. Isso envolve genes, tá? E algumas alterações que ocorrem no aparelho reprodutor masculino e feminino envolvem hormônios, principalmente da suprarrenal, tá? Especialmente da suprarrenal, tá bom? Dentro de algumas alterações, né, que aparecem no aparelho reprodutor, tá? Então, a herança restrita ao sexo é isso aí. O interessante de uma herança restrita ao sexo é que se o homem for afetado por uma característica, se o homem for afetado por uma característica de cromossomo Y, exclusiva de cromossomo Y, todos os filhos homens dele também vão ser afetados. Por isso que chama holândrica, todos os filhos homens, holos andros, todos os homens. Porque os homens recebem do pai o cromossomo Y, né? Os homens recebem do pai o cromossomo Y. Então, se o sujeito tiver um problema lá no cromossomo Y, todos os filhos homens dele vão ter esse problema também. Tá certo? Todos vão ter esse problema também. Tá? Mas é uma situação muito rara. Situação muito rara, a herança restrita ao sexo. Aparece bastante exercício, mas na prática, na realidade, é uma coisa muito rara. Agora, importantíssima a herança ligada ao sexo propriamente dita. O que é herança ligada ao sexo propriamente dita? São esses genes que existem no cromossomo X. Só no cromossomo X, na porção heteróloga de X. Tá? Então, são os genes, aqui no exemplo, ABCD. Então, herança ligada ao sexo propriamente dita. Tá? Propriamente dita. Chamada também de herança ginefórica. Gine, mulher, né? O cromossomo X é cromossomo da mulher, o Y do homem. A ideia é meio boba, né? Mas por isso tem esse nome ginefórica, né? Foros, mulher, local, mulher. Os genes se encontram na parte heteróloga do cromossomo X. Então, a mulher, como tem 2 cromossomos X, ela tem 2 alelos para essas características. E o homem, como só tem um cromossomo X, ele tem só um alelo para essas características. Mas atenção, em aves a coisa é invertida. Em aves, a fêmea XY, o pessoal prefere chamar de ZW, tá? Então, a ave fêmea vai ter um alelo só. E o macho das aves é que é XX, o pessoal prefere chamar de ZZ, tem 2 alelos. Cuidado com isso, tá? Porque tem vestibular que é maldoso. Tem vestibular que é maldoso. Eles não avisam isso aqui, não. Em aves é invertido.
O macho é XX, a fêmea é XY. Em aves, inclusive galináceos. Tá? Então, muito cuidado com isso aqui, porque tem vestibular maldoso. Vestibulares aí de São Paulo, Triângulo Mineiro, tá? Juiz de Fora. É que eu falo, vai afastando de Belo Horizonte, o pessoal vai ficando mais maldoso. Tá? O pessoal de Belo Horizonte é até bonzinho, mas você vai afastando de Belo Horizonte, né, o pessoal começa a ficar maldoso. Então, eu já vi muito isso, ó, Juiz de Fora, Uberlândia, São Paulo, toda a hora. Tá? Você vai ver questão lá, os caras botam os negócios desses aí. É muita maldade. Tá? Agora, aluno tem que ter atenção, né? Tem que dominar tudo? Tem, né? Fazer o quê? Bom, os dois principais casos de herança ligada ao sexo propriamente dita na espécie humana são daltonismo e hemofilia. Tá? Daltonismo e hemofilia. Certo? Então, no daltonismo, a pessoa tem dificuldade para enxergar determinadas cores, confundindo-as com outras. Certo? Tem dificuldade para enxergar determinadas cores, confundindo-as com outras. Determinado por gene recessivo XDzinho. Então, a mulher, ó, XDzão é normal. XDzinho também é normal. Portadora. Portadora quer dizer heterozigoto, gente, tá? Portadora quer dizer heterozigoto. Ela tem o gene recessivo, só não manifesta. Mas ela carrega ele, ela porta ele, mas não manifesta. Mulher daltônica, XDzinho. Tá? O homem XDzão Y é normal, XDzinho Y é daltônico. O homem só tem um G, né? Só no cromossomo X, um só. Tá? Aí existem os testes, né, para identificar daltonismo. Tá? Aí são placas de papel, né, são cartões, com cores padronizadas. Tá? Você olha essas bolinhas e vê que número que você está vendo aí no meio. Tá? Às vezes é número, é letra, desenho, bichinho, não sei o quê. Tá? Tem várias possibilidades. Tá? Às vezes é os bichinhos, porque às vezes a pessoa é analfabeta, não sabe número, não sabe letra, então bota os bichinhos. Né? Isso é uma galinha, isso é um pato, isso é um cavalo, não sei o quê. Tá? Então, esse teste aí na tela que vocês estão vendo aí, no computador, no celular, no tablet, não sei onde vocês estão assistindo, não vale muito, não. Tá? Não vale muito, não. O negócio é no cartão próprio, com impressão e cores certinhas. Porque aqui no computador, no celular, a gente mexe no contraste, brilho, saturação, então não funciona bem, não. Tá? É só por curiosidade, que número que vocês estão vendo desenhado aí no meio, com essas bolinhas diferentes. Bate o olho assim, que número que você enxerga aí, né, no meio. Thaís já me respondeu ali. Maria Eduarda também. Lucas também. Lívia, Vitória. Olha, pelos dados que nós temos aqui, o... Ô, Lucas, você ficou na dúvida entre o 15 e o 17, né? Ele me respondeu primeiro 17, depois que viu o 15. Mas qual que está mais nítido para você? Você olha para o lado assim, olha para a tela, qual que você vê de cara? O 15 ou o 17? 15, né? Você respondeu 17. Quando a pessoa enxerga o 17, esses tons aqui, ó, esses tons aqui, a pessoa enxerga esverdeado. Então, ela enxerga o 17 aqui. O 1 não tem dúvida, né? Mas aqui a pessoa enxerga 17 mesmo. No daltonismo enxerga 17. Tá? Ô, Lucas, talvez fosse bom depois você fazer um teste, viu? Depois, aí no futuro, aí, você fazer um teste de daltonismo. Ô, Ramon, Ó, oi. eu tô enxergando a bola, essas bolinhas que você tinha marcado aí de rosa. É. Elas Mas estão como você rosas. respondeu 17, e normalmente a pessoa de cara pega as verdes, Aham. né? Mas Não, sei mas eu lá. tinha dado a primeira olhada assim, eu pensei em 17 mesmo. Talvez fosse bom você fazer um teste. Não, não que Tá. você tenha um daltonismo grave,
tá? Aham. Não que você tenha um daltonismo grave. Se você tivesse um daltonismo grave, você não ia ver o 15 aí nem a pau, tá Sim. certo? Você não ia ver o 15 nem a pau. Você ia ver 17, ia bater o pé e tudo mais. Mas existem várias formas de daltonismo, tá? Aham. Existem várias formas de daltonismo. O famosão é esse vermelho-verde, tá? O Sim. famosão é esse que é o que vai te atrapalhar a tirar a carteira se você tiver um daltonismo vermelho-verde, tá certo? Porque aí você vai confundir sinal vermelho com sinal verde, vai Aham. fazer uma confusão do inferno, né? Mas existem outras formas de daltonismo, tá? Existem outras. Então, assim, se um dia você for fazer uma consulta oftalmológica, tá? Você pode pedir lá o oculista lá para fazer um teste de daltonismo com você, tá certo? Sim. Mas eu aconselho avisar antes, tá? Eu aconselho avisar o oftalmologista antes, Tá. porque o que acontece? É, nem sempre ele tem disponível lá com ele o teste, Uhum. tá certo? Porque essas cartinhas, esses cartõezinhos, eles são padronizados e, assim, é o tipo de exame que você faz só para constatar, porque não tem nada que fazer, né? Não tem o Sim. que fazer. Então, geralmente, o oftalmologista não faz esse exame. Mas se você falar com ele, marcar consulta, falar assim, doutor, eu quero fazer um daltonismo. Então, se ele não tiver esse kit, ele vai providenciar, emprestar com o colega dele, qualquer coisa, para fazer o teste. Tá. Entendeu? É interessante, é um teste. Eu já fiz na faculdade, né? Quando eu estava na faculdade, o pessoal da genética lá, tem os cartõezinhos, e faz lá com quem pedir lá na hora. E muita gente pede, porque tem gente que realmente tem problema de confundir cor, tá? Principalmente olhando em microscópio, olhando as Sim. coisas no microscópio. Mas o 5 aí eu consegui enxergar ele olhando bem, Não, assim. perfeito, não, perfeito. Mas se eu olhar aqui, eu consigo ver um 3, consigo ver um 8. Não, se ficar procurando, você vê um monte de coisa, né? Se ficar É. aí, bolinhas, né? Você consegue ver um monte de coisa. Não, mas Mas, olhando aqui, eu em consigo ver um princípio, em 5. princípio, está tudo ok. Mas como você Aham. respondeu 17 de cá, né? Talvez, né? Só por curiosidade, né? Eu Sim. já tive muito aluno com daltonismo que a gente descobriu assim muito por acaso, entendeu? Aham. Na hora que você, o mais comum, Lucas, pessoal, é quando a pessoa confunde azul claro, verde claro e cinza claro. Esse Sim. é o mais comum que existe, tá? Então, às vezes a pessoa está com a blusa verde claro e acha que é azul claro, tá certo? E acha que é azul claro, né? Aí Aham. a pessoa faz aquele comentário: hoje eu vim até de cruzeiro aqui, né? Aí você fala assim, cruzeiro como? Isso aí é verde? Não, isso aqui é azul. Aí que você descobre, né, o que está acontecendo. Tá? Aham. Mas tem também, tá? Bom lembrar aqui também, aquilo que eu falei no início, depende da saturação de cores aí no seu computador, na tela, no celular, onde é que você está olhando. Isso Sim. tudo interfere. Tá? O teste padrão Beleza. mesmo é feito nos papelzinhos para não ter esse problema. Bom, Tá. então, a mulher daltônica tem que ter 2 genes para daltonismo, o homem daltônico basta ter um. Então, existe muito mais homem daltônico que mulher daltônica. Tá? E muito mais. Exatamente, Thales. Thales comentou ali. O cara está vestido de América achando que está de Cruzeiro. Né? Acontece, né? Acontece. Pior pode apanhar, né, Thales? Dependendo do lado que for da torcida ali no jogo, ela apanha ainda por cima, coitado, sem saber o que está acontecendo. Mas quem tem os daltonismos bravos assim sabe que tem, né? Quem tem os daltonismos bravos sabe que tem. Eu tive um colega professor de física, que ele era daltônico, mas ele era daltônico, daltônico, daltônico. Ele trocava tudo, tá certo? Ele devia ter uns 16 genes para daltonismo. Ele trocava tudo. Então era aquela época de quadro de giz, né? Ele só dava aula com giz branco. Ele não usava giz colorido. Tá? Na hora que ele ia dar aula de arco-íris, que é aula de física, né? Ele ia falar de um arco-íris, decomposição da luz, ele escrevia as cores, né? Vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil, violeta. Ele não coloria. Os meninos ficavam pedindo para colorir. Eu não vou colorir jamais. Vocês vão fazer gozeira comigo, porque eu vou trocar as cores todas. Aí ele contava para a gente que, para sair de casa, a esposa dele deixava pronto no cabide a calça, a camisa e a meia que ele ia usar.
Então, no guarda-roupa dele já tinha pronto os conjuntos. Certo? Ele pegava aquele conjunto e já saía daquele jeito. Porque se deixasse por conta dele, ele misturava tudo. Ele saía igual palhaço na rua. Saía todo colorido. Tá certo? É meia não combinando com a calça, calça não combinando com a camisa. Isso. Saía aquele trem mais atrapalhado possível. Ele morria de rir dele. Muito engraçado. Ele deu aula aqui em Sete Lagoas, depois ele foi dar aula lá para o Nordeste, deve estar curtindo umas praias lá no Nordeste. Bom, então daltonismo é isso aí. Hemofilia é bem pior. Né? Hemofilia é um negócio mais grave, porque o indivíduo não produz fatores de coagulação do sangue, que são proteínas necessárias para a coagulação do sangue, que é o fator 8 e o fator 9. Tá? Quando não produz o fator 8, é chamada hemofilia A. Quando não produz o fator 9, é a chamada hemofilia B. Tá? A pessoa tem dificuldade de coagulação do sangue. Não é que o sangue não coagula, não. Tem dificuldade de coagulação do sangue. Demora muito para o sangue coagular. Tá? Às vezes demora, na pessoa normal demora 1 minuto, na pessoa com hemofilia demora 10 minutos. Tá? Tem gente que acha que se a hemofilia cortar um dedo, vai virar uma poça de sangue, você vai dissolver ali dentro. Não é isso, não. Tá? Você pode fazer compressão no local, essas coisas, para o sangramento. O gen também é recessivo, é um gen XHzinho, tá? Um gen recessivo XHzinho. Então, mulher XHzão é normal, XHzinho também é normal, mas é portadora do gen recessivo, pode passar para os filhos. Mulher hemofílica é extremamente raro. Extremamente raro. É um caso em 10 milhões. Tá? Homem XHzão Y é normal e o homem XHzinho Y é hemofílico. Certo? Gente, mulher hemofílica, eu vou resumir a história aqui. Mulher hemofílica é extremamente rara, porque para ela ser hemofílica, ela tem que receber o XHzinho da mãe, então a mãe tem que ser portadora, pelo menos, né? E o XHzinho do pai, o pai tem que ser hemofílico. E homem hemofílico é desaconselhado de ter filhos, para não passar o gene adiante. Entendeu? Então, por isso, mulher hemofílica é raríssimo. Porque ela tem que receber um XHzinho da mãe e um XHzinho de um homem hemofílico. O homem hemofílico é desaconselhado ter filho. Tá? Então, é raridade mulher hemofílica, mas existe. Tá? Se vocês pesquisarem na internet, aí vocês vão ver que existe. Inclusive, tem um caso raro de uma mulher hemofílica que engravidou e conseguiu ter a criança. Agora, é claro, né? Aí com milhões de tratamentos, fatores de coagulação e tudo mais para evitar problemas durante a gravidez. Né? Não é coisa simples, não. Ô, gente, eu falei aqui que daltonismo é recessivo, eu falei aqui que hemofilia é recessiva. Aí os alunos começam a achar que toda desgraça é recessiva. Né? Então, as pessoas ficam achando que toda doença é gene recessivo. Não é não, viu? Não é não. Tem muita doença causada por gene dominante. Tem muita doença causada por gene dominante. O problema é que quando a doença é causada por gene dominante, é mais fácil você orientar a pessoa para ela não ter filho e não passar aquilo para a descendência. Né? Porque a pessoa tem a doença, ela tem o gene. Então, você sabe, opa, você tem a doença aí que é gene dominante. Melhor você não ter filho para não passar essa doença para os filhos. Tem chance de passar para os filhos. Agora, quando a doença é recessiva, ela pode ficar camuflada. Né? O indivíduo pode ser heterozigoto. Então, Azinho, o Azinho causa a doença. Você não sabe que você tem ele. Então, você passa para o descendente. Então, a herança recessiva é mais difícil de acabar com ela, porque ela esconde no heterozigoto. Agora, a herança dominante é mais fácil de evitar. Tá? Aconselhar a pessoa a não ter filho. Tá certo? Então, eles fazem uma confusão danada, mas tem muita doença que é gene dominante. Muita doença. Tá? Aqui mostrando que 1 em cada 10 mil homens nasce com hemofilia A e 1 em cada 50 mil homens nasce com hemofilia B. Então, é bem raro, né? Mas importante. Exercício. Calcule a probabilidade de um casal normal
onde a mulher tem pai daltônico. Ter uma criança do sexo feminino e daltônica. Então, espera aí. O casal é normal. O casal está aqui. Tá? O casal está aqui. Normal. Certo? O pai da mulher é daltônico. Aqui, o pai da mulher é XDzinho Y. Se o pai da mulher é XDzinho Y, a mulher, então, tem um XDzinho. Né? Que ela recebe do pai é o X, né, gente? Aí, se a mulher receber o Y, aí não é mulher, né? Tá certo? Ela recebe o XDzinho. Então, um casal normal, a mulher tem pai daltônico, então a mulher tem que ser heterozigota, XDzão, XDzinho, portador. O marido normal só pode ser XDzão Y, o casal é normal. O casal é normal. Tá? A probabilidade de ter uma criança sexo feminino daltônica. Aí você vai ver aqui, ó. XDzão, XDzão, XDzão Y, XDzão, XDzinho, XDzinho Y. O único daltônico que tem aqui é esse, mas esse aqui é homem. Esse aqui é homem. O único daltônico que tem aqui é esse aqui é homem. Então, a probabilidade de ter uma criança do sexo feminino daltônico é zero. É zero. Não tem como ter criança do sexo feminino daltônico. Tá? Se o pai é normal, todas as filhas dele vão ter o XDzão. Todas as filhas dele vão ter o XDzão. Tá? Vão ser normais também. Tá certo? Se o pai é normal para o daltonismo ou para a hemofilia, todas as filhas vão ser normais, a não ser que tenha mutação, alguma coisa desse tipo. Tá certo? E agora aqui, ó, o heredograma mostra o daltonismo na família. Determina o genótipo dos indivíduos. Tá? Então, está marcado em escuro os daltônicos. Né? Você sabe que em escuro, no caso aqui em azul, né? Ou verde, se alguém for daltônico, né? Está marcado aqui os indivíduos afetados. Então, todo homem afetado é XDzinho Y. Daltonismo. Daltonismo. Todo homem afetado é XDzinho Y. E a mulher afetada é XDzinho, XDzinho. Todo homem normal vai ser XDzão Y. E toda mulher normal, aí você tem que saber se ela é XDzão, 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 XDzinho. Algumas você sabe, por exemplo, essa aqui você sabe. Como ela tem filho XDzinho Y, o Y veio do pai, o XDzinho veio dela. Né? Essa aqui é normal, o pai dela é XDzinho, então ela tem que ter o XDzinho, XDzão da mãe, XDzinho dela. Mas algumas aí você não tem certeza, você não consegue identificar com certeza. Aí quer saber a probabilidade do casal 3536. O que é 3536? Terceira geração, quinto indivíduo. Terceira geração, sexto indivíduo. Esse casal aqui. Qual a probabilidade desse casal ter um filho daltônico? Ter um filho daltônico. Tá? Ele já tem um filho normal e uma filha normal, que eu não sei se ela é desão, 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 desinho. Não tem como saber. Mas qual a probabilidade de ter um filho daltônico? Então, você repete aqui, ó. XDzão, XDzinho, XDzão, Y. Tá? Faz o cruzamento. Deu 1/4. O Ramon, mas peraí, ó, tem que multiplicar por meio, porque é filho. Não, peraí, toma cuidado. Não multiplique por meio. Tá? Não multiplique por meio. Ah, por que não? Porque o cruzamento já mostrou que é do sexo masculino. Ele é XY. Tá? Ele é XY. Cuidado com essa pegadinha. Tá bom? Muito cuidado com essa pegadinha. Tem aluno que faz tudo certinho, acha 1/4, depois vem correndo, fazendo revisão da prova. Nossa Senhora, era filho, tem que multiplicar por meio. Aí multiplica por meio e erra. Porque se ele é XY, ele já é filho. Ele é filho e daltônico. E o gene do problema veio da mãe dele. Que o pai era normal. O gene veio da mãe, o gene estava na mãe. Tá? Atenção, muita atenção. Muita atenção, tá?
Olha aqui, ó. ABO, RH, daltonismo, hemofilia, tem que saber de cor. Tá? A herança de ABO, o mecanismo de herança de ABO, RH, daltonismo e hemofilia, vocês têm que saber de cor. Tá? Outras coisas não, miopia, albinismo, não sei o quê, você não precisa saber, não. Agora, esses 4 que eu falei hoje, tá? Sistema ABO, sistema RH, daltonismo, XDzinho, hemofilia, XHzinho, heranças do cromossomo X, tá? Tem que saber de cor. Tá? Eles não explicam isso em prova. Aí eles põem lá, um casal daltônico teve um filho normal. Aí você bota lá razão Azinho, razão Azinho. Errou feio. O daltonismo é X. Então é X, X, XY, tá? Gene do cromossomo X. Tem que tomar muito cuidado com isso. Essas 4 tem que saber de cor. Tá beleza? Tá certinho?